Fala, gente, professor Irã aqui na área de novo, né? Aqui para a gente dar continuidade ao nosso conteúdo de soluções, e aí na aula de hoje, tá? No vídeo de hoje, no nosso último encontro síncrono, para quem está assistindo esse vídeo aqui e caiu de paraquedas, não sabe, não está, digamos, situado, eu vou situá-los aqui da nossa situação, tá? No vídeo 1, no vídeo postado anteriormente, foi a gravação do nosso encontro síncrono do dia 28 de janeiro, até porque eu não sei a data que vocês estão assistindo isso, tá? E aí nesse encontro síncrono do dia 28 de janeiro, a gente falou sobre soluções, tá? Foi a introdução sobre soluções, as características, o conceito de soluções, e aí falamos de concentração de soluções e um pouquinho sobre preparo de soluções, tá? E aí na aula de hoje vai ser o quê? Vai ser uma aula de exercícios, de exemplos, tá? Eu vou resolver aqui 3 exemplos da utilização da fórmula das soluções, tá? Das concentrações, na verdade, tá? Para a gente poder entender como que isso é cobrado, como que a gente pode calcular alguns fatores aqui das soluções, tá? E como que isso é cobrado, não. Como que isso também pode ser utilizado no laboratório, quando você estiver preparando solução, tá? Então vai ser 3 exemplos, 3 probleminhas que é para a gente trabalhar aqui, beleza? Então vamos lá. O nosso exemplo 1, certo? Que a gente vai trabalhar é esse aqui, ó. Cálculo da concentração molar de um soluto, tá? Então fala assim, ó, são dissolvidos 19,6 gramas de H2SO4, que é o nosso famoso ácido sulfúrico, né? Então eu tenho uma massa de ácido sulfúrico, 19,6, que serão dissolvidos em água, suficiente para completar 800 ml de solução. E ele pergunta aqui pra gente qual que é a concentração molar dessa solução. Então essa questão aqui é uma questão bem típica de solução, tá? É um exemplo bem típico. Eu tenho uma massa, vou dissolver ela em água até completar 800 ml de solução e eu quero saber a concentração. Isso aqui é muito fácil, gente. Por que é muito fácil, professor? Porque a primeira coisa que você vai fazer, gente, que vocês vão fazer é utilizar a fórmula da concentração, né? Concentração molar. Deixa só o professor mudar aqui a cor da caneta. Concentração molar é igual a massa em gramas do soluto dividido pela massa molar do soluto vezes o volume em litros da solução, tá? Então, pra gente, ó, esse 19,6 é quem? É a massa do soluto, ou seja, é o M minúsculo, foi fornecido. Esse 800 é o quê? É o volume da solução, tá? Então, o volume da solução, que é o V, foi fornecido pra gente. O M maiúsculo, que é a massa molar, não foi fornecido, mas eu sei calcular. A gente viu lá na estequiometria como é que calcula a massa molar, né? A gente vai pegar as massas atômicas dos elementos aqui e vai fazer o somatório. É óbvio que eu vou ter que multiplicar pelo respectivo índice, né? Tipo, a massa atômica do hidrogênio é 1, só que eu vou pegar ela e vou multiplicar por 2, porque tem o índice 2 aqui, né? A massa do enxofre é 32, a massa do oxigênio é 16, e eu vou multiplicar por 4, obviamente, né? E aí desse jeito a gente vai conseguir calcular a massa atômica do enxofre, né? Ou do ácido sulfúrico, beleza? Então, para resolver a questão, não tem segredo. Você vai colocar aqui, ó, concentração comum vai ser igual... Quem que é a massa do soluto? A questão forneceu para a gente, ó, 19,6, beleza? Quem que é a massa molar? A massa molar, quando a gente pega as massas atômicas aqui do ácido sulfúrico e faz todo o cálculo, a massa molar do ácido sulfúrico é 98, beleza? Vezes o volume. Aí alguém vai falar, professor, o volume tem que estar em litros, lá está em ml. O que eu faço para transformar para litros? É só pegar o 800 e dividir por 1000, né? Vou pegar o 800 e dividir por 1000. E aí quando você divide 800 por 1000, vai dar o quê? Vai ser igual a 0,8. Né? 0,8 o que, professor? Litros. Beleza? Então tá aqui, certo? E aí quando eu faço essa divisão, quando eu faço 19,6 dividido por 98 vezes 0,8, eu vou achar um valor igual a 0,25 mol por litro, tá? Ou mol vezes litro a menos 1. Por quê? Porque o litro que estava no denominador, ele pode subir lá para cima multiplicando, redundância, ele pode subir multiplicando elevado a menos 1, né? Então, a resposta aqui para essa concentração é 0,25 mol por litro.
Então quer dizer o quê? Quando eu dissolver 19,6 gramas de ácido sulfúrico em água até completar um volume de 800 ml, a minha concentração correspondente a essa operação aqui no laboratório, a minha concentração correspondente a esse manuseio aqui no laboratório vai ser igual a 0,25 mols por litro de ácido sulfúrico na solução. Beleza? Ó, fazer uma jogada aqui com vocês, ó. Eu vou até mudar aqui a cor da caneta, só para quem ainda está com dúvida em relação à unidade, ó. Eu vou fazer aqui com vocês uma coisa chamada análise dimensional. Eu não vou colocar o valor das grandezas aqui, vou colocar somente as unidades. Então vamos lá, ó. A grandeza da massa, essa massa do soluto é o quê? A grandeza dela lá foi em gramas, né? Fornecido pra gente, então coloquei gramas. Qual que é a grandeza da massa molar? Na tabela periódica aparece pra gente, gramas por mol, né? Gramas por mol, aqui no denominador. Vezes o volume, professor, aparece como pra gente? O volume tem que ser em quê? Em litros, tá aqui, beleza? Essa grama, aí vocês já vão ver aqui ligeiro, vocês já vão ver super rápido aqui, ó. Essa grama no numerador e no denominador, ela pode o quê? Ser cancelada, porque tem grama no numerador, grama no denominador. Tá aqui, ó. Beleza? Sumiu. Então, a minha concentração molar, deixa eu voltar aqui agora, volta para a caneta verde, tá? Então, a minha concentração molar, ela ficou igual a sendo 1, por quê? Porque a grama foi cancelada, dividido por 1, que a grama de baixo também foi cancelada, aí dividido por mol, né? Dividido por mol, vezes o volume, beleza? E aí o que acontece aqui? Aqui eu vou ter o quê? Eu vou ter uma concentração igual a 1 dividido por volume, porque 1 sobre mol vezes volume é a mesma coisa de volume sobre mol, né? Volume sobre mol, tá? Então a minha concentração aqui, ela vai ser igual. Gente, aqui é uma coisa chamada divisão de fração. Eu conservo a primeira e multiplico pelo inverso da segunda. Quem que é a primeira fração? É só 1. Então está aqui 1. Vou multiplicar por quem, professor? Pelo inverso da segunda. A segunda é V sobre mol. Quem que é o inverso dela? É mol sobre V. Então está aqui, ó. Então vou multiplicar por mol sobre V. Beleza? Então qual que vai ser a unidade da concentração, professor? Vai ser 1 vezes mol sobre V, tá? 1 sobre mol vezes V. Gente, eu acabei de cometer um erro grave. Esse V aqui, que eu estou colocando, é litro. Eu estou colocando é V, é litro. Ó. Litro e aqui litro. Então a concentração da solução vai ser o quê? Vai ser 1 vezes mol dividido por litro. Quanto que é 1 vezes mol dividido por litro? É o próprio mol por litro. Portanto, a unidade da concentração vai ser quem? Vai ser mol por litro. Tá? Por conta de toda essa operação matemática. E aí vocês substituem onde eu estou colocando V é litro, que eu acabei tendo um erro aqui, certo? Eu coloquei o próprio valor da fórmula em vez de colocar a unidade. Estou fazendo análise dimensional, tá? Então, para quem ficou com dúvida, gente, depois refaçam isso com calma, tá? Coloque todas as unidades e aí no finalzinho tem essa jogada aqui, uma divisão de fração. Conserve a primeira fração, que é 1, e multiplique pelo inverso da segunda. E aí vocês vão achar mol por litro, beleza? O cálculo mesmo da concentração lá no iniciar alguns números, isso é fácil, só a gente ter conhecimento da fórmula e jogar os valores, né? Não tem muito segredo, tá? Agora vamos para a segunda questão aqui, ó. O segundo exemplo fala assim, ó, quantos gramas de dicromato de potássio, que é o K2, Cr2O7, são necessários para preparar 250 ml de uma solução cuja concentração é 2,16 mol por litro, ou molar, esse M significa molar, tá? Então essa questão aqui é diferente, gente. Por que ela é diferente? Ele vai fornecer para a gente o volume da solução, vai fornecer para a gente a molaridade da solução, que é a concentração molar, e vai perguntar quanto que é a massa, né? Então o que acontece? Primeira coisa, a fórmula da concentração molar está aqui. A fórmula tradicional está aqui bonitinha, né? Tá, beleza. Só que no caso, o que eu estou querendo aqui, gente, calcular é a massa em gramas. Então o que eu vou fazer? Eu vou isolar a massa em gramas. Então a massa em gramas eu vou isolar, vai ser igual ao C vezes o M vezes o V. Então massa em gramas vai ser isso, ó. Vai ser a própria concentração vezes a massa molar vezes o volume. Alguém fala assim, aí eu vou falar para vocês. Gente, o volume a gente já tem? Tem. A gente tem um volume, tá aqui, ó.
Beleza, tem um volume. A gente tem a concentração, que é o C? Tem, forneceu pra gente. A gente tem a massa molar? Não, mas eu sei calcular, então a gente tem. Beleza, então já tem umas 3 variáveis aqui. Então é muito fácil de calcular o M. Então como que a gente vai calcular? O M, que é o que eu estou pedindo, que é a massa que precisa ser dissolvida para fazer essa concentração aqui, vai ser igual ao C, que é quem? 2,16, né? 2,16. Vou colocar as unidades agora para a gente fazer a análise dimensional já junto com a conta. Mol por litro, né? Vezes a massa molar do K2CR2O7, eu anotei aqui no papel, aí vocês depois refaçam aí também. A massa molar desse sal aí é 294,2. O que, gente? A unidade de massa molar é gramas por mol. Então tá aqui, ó. Gramas por mol, tá? E aí eu vou ter que multiplicar por quem, pessoal? Vou ter que multiplicar pelo volume. O volume tem que estar em quê? Em litros. Então vai ser 250 ml dividido por 1000, que vai ser igual a 0,25 litros, tá? Alguém vai falar assim, ah, professor, então é só multiplicar esse tanto de coisa que você colocou aí? Sim, é só multiplicar essas grandezas que eu coloquei aqui, que eu vou achar a minha massa em gramas, tá? Por quê, professor? Porque a gente vai fazer logo aqui os cancelamentos das unidades, para a gente ver se está coerente a resposta que a gente vai encontrar, tá? Porque é importante a gente sempre ter em mente isso, gente. Não só se preocupar com o valor numérico, a gente tem que se preocupar com as unidades. Porque as unidades já vão dar um indicativo para a gente se a nossa resposta é razoável ou se a nossa resposta faz sentido. Beleza? Então, ó, aqui embaixo da massa molar é gramas por mol. Então, o mol aqui está no denominador. E o mol aqui da molaridade, da concentração molar, está em cima. Então, mol com esse mol aqui, cancela. Beleza? O litro aqui da concentração molar está embaixo e o litro lá do volume está em cima, então cancela litro, beleza? Quando eu cancelei mol e cancelei litro, só vai sobrar o G, que é da massa, né? Então a resposta que eu vou encontrar aqui, ela já vai estar em gramas, por quê? Porque está coerente com a análise dimensional que eu fiz, beleza? E aí quando eu multiplico todos esses valores aqui, ó, 2,16 vezes 294,2 vezes 0,25, eu vou achar uma massa de aproximadamente de 159 gramas. De quem, professor? De cromato de potássio, que é o nosso famoso K2, né? K2CR2, né? K2CR2, que é o cromo, né? O7, beleza? O7. Então, essa massa que eu calculei é a massa necessária de dicromato de potássio que eu preciso dissolver em 250 ml de solução para obter uma concentração de 2,16. Então, a interpretação que a gente faz é essa. Essa é a massa que eu preciso pesar para depois dissolver em 250 ml a fim de obter uma concentração de 2,16. Tranquilo? Então, é assim que se faz. Beleza? Vamos aqui para o nosso próximo exemplo, para a gente não estender muito, tá? O próximo exemplo, o exemplo 3, ele traz para a gente o cálculo de uma nova propriedade dentro aqui da concentração molar, que é o volume. Então ele fala assim, ó, em um trabalho de bioquímica, um químico precisa adicionar 3,81 gramas de glicose, que é o C6H12O6, a uma mistura reacional. Então ele precisa pesar a glicose, 3,81, e precisa adicionar essa glicose a uma mistura reacional, tá? E aí ele pergunta pra gente, na questão, ele fala assim, calcule o volume em mililitros, ele pergunta, calcule o volume em mililitros da solução 2,53 molar de glicose que deve ser utilizada. Então o que acontece? Ele tem a massa, ele tem a concentração molar, mas não sabe o volume que ele precisa para poder chegar nessa concentração aqui. E é isso que a gente vai calcular, o volume, tá? A fórmula da concentração molar, vocês já sabem, tá aqui, ó. C é igual a M dividido por massa molar vezes o volume. Só que como eu quero calcular o volume, o que eu vou ter que fazer com o volume? Eu vou ter que isolar o volume, né? Então o volume, ó, a gente pode fazer assim, ó. A gente pode fazer essa seguinte jogada aqui, ó. A gente pode fazer o volume igual
ao M, tá? Igual ao M, dividido por massa molar vezes o C. Tranquilo? Alguém fala assim, rapaz, professor, não entendi não. Por quê? Se eu quero calcular o volume, eu tenho que isolar o volume. Então, nessa fórmula aqui, ó, percebe que o C está isolado. Então, o que eu vou fazer com o volume? Eu vou jogar ele lá para o lugar do C, isolar. Então, o que eu faço? Faço só uma troca. Ó. O volume vem aqui para o lugar do C e o C vem aqui para o lugar do volume. E aí a fórmula vira essa. Tá? É óbvio que eu estou falando assim, vem para o lugar e vem para o lugar, mas tem todo o rigor matemático, né? Como ele está multiplicando aqui, eu vou sempre fazer o inverso. O C está sozinho lá tá no numerador. Se ele passar para o lado inverso, ele vem para o denominador. Tá? Eu vou falar com a linguagem matemática. O volume que está aqui no lado direito está no denominador, vai passar para o outro lado, para o numerador. Tá? Tem toda essa questão matemática. Mas eu preferi falar de um jeito informal para vocês entenderem. Então vou pegar o C, vou trocar de lugar com o V. E aí o V já vai estar isolado. E aí eu jogo as variáveis de lá dentro e aí já vou calcular o valor de V. Né? Então o que acontece? Tá? Então tá aqui, ó. Beleza? Então o V, que eu estou calculando, ó, V vai ser igual. Primeira coisa, a massa eu já tenho, ó, massa em gramas, que é o M minúsculo, 3,81, né? Dividido, quanto que é a massa molar da glicose? A massa molar da glicose, vocês vão fazer o cálculo aí, mas eu anotei aqui, ó, ela é 180,2, tá? Massa glicose 180,2 vezes o volume. Quem que é o volume, professor? Vezes a concentração molar. Né? A concentração molar é 2,53, né? Que a questão forneceu. Eu falei vezes o volume porque a gente já está acostumado, né? Massa molar vezes o volume aqui no denominador. Só que na verdade eu fiz a troca, né? Eu estou calculando agora o volume. Então vai ser a massa molar vezes a concentração molar, né? E aí quando eu faço toda o matematiquês aqui, as continhas, eu vou achar um volume igual a 0,08357. O que, professor? Litros, tá? Porque, como eu estou usando as unidades aqui, ó, de concentração molar, é mol por litro, a massa em gramas e a massa molar em gramas por mol, quando cancelar todas as unidades, só vai sobrar o quê? Litros. Então, esse volume que eu achei aqui é em litros, beleza? Só que a questão, ela me pede o volume em mililitros, tá? A questão pede o volume em mililitros. Então, como que eu faço? O volume em mililitros para calcular é simples, gente. Quando eu tenho mililitros e quero transformar para litros, eu faço o quê? Divido por 1000. Agora que eu tenho litros e quero transformar por mililitro, eu faço o quê? Multiplico por 1000. É só fazer a operação inversa, né? Isso aí você já sabe mais do que eu. E aí quando eu multiplico por 1000, esse volume aqui, ó, multiplicar por 1000 significa deslocar a vírgula 3 casas decimais para a direita. Ó. Então eu desloco a vírgula para cá, 1, 2, 3, né? Então a gente deslocou a vírgula para cá, ó, para 8,357. Então o volume em litros vai ser 8, em mililitros vai ser 8,36 arredondado, né? Porque vai ser 8,357 vai arredondar para 36. Então vai ser 8,36 mililitros, tá? Então o que foi que eu fiz aqui, gente? Só fiz multiplicar o valor em litros por 1000 para achar o volume em mililitros, tá? Então essa questão aqui ela é interessante, por quê? Porque agora eu não estou mais calculando, eu não estou precisando calcular a massa, tá? Eu tenho uma massa que foi pesada, tem uma concentração que eu quero chegar, que é 2,53, mas não sei o volume que eu tenho que adicionar para obter essa concentração. E aí a gente faz esse tipo de cálculo para achar o volume. Então esses 3 exemplos aqui são 3 coisas corriqueiras que podem acontecer no laboratório, quando vocês estiverem preparando a solução. Primeira coisa, digamos que vocês estão na prática lá, e o professor pode falar, gente, eu quero que vocês preparem 250 ml de uma solução 2,53 molar, da glicose. Aí vocês vão calcular lá a massa de glicose correspondente a isso, tá? Agora o professor vai falar, gente, eu quero saber qual o volume eu tenho essa massa aqui de glicose e tenho essa concentração de 2,53. Eu quero saber qual o volume que eu preciso colocar aqui no balão volumétrico para poder chegar nessa concentração. Aí vocês vão fazer esse mesmo cálculo aqui, só que no caso vocês vão isolar o volume. Então, dependendo da variável que você vai precisar para preparar a solução,
vai ser, dependendo da variável, vai ser o jeito que você vai manusear aqui a equação da molaridade, da concentração molar. Tá? Então, dependendo da variável que você quer calcular, essa dependência é que vai te guiar em qual variável você vai isolar aqui na expressão da concentração molar. É isso que eu quis dizer, na verdade. Beleza? Então, nesses 3 exemplos aí para vocês, vejam, eu vou passar os slides, tá? Eu vou passar os slides em PowerPoint mesmo, porque se eu passar em PDF, ele não está conseguindo gravar aqui as anotações que eu faço, então eu vou gravar em PowerPoint. Vou passar em PowerPoint, vocês vejam aí. E tentem refazer, para quem não entendeu de cara, assista o vídeo 2 vezes ou até mais. Tentem refazer vocês mesmos, podem pegar sem minhas respostas e refazer vocês mesmos com calma, tá? Para fixar o conteúdo. E é isso, gente. Até a próxima. Qualquer dúvida, entrem em contato comigo, me escrevam que a gente pode conversar mais sobre isso, beleza? Valeu e até a próxima.